Meus amigos, neste programa Além dos Gramados, estamos recebendo a visita de um dos grandes talentos do futebol brasileiro. Olha bem, grandes talentos do futebol brasileiro, mas em estatura não. Mas em compensação, com a bola nos pés, era sem dúvida alguma um gênio. Estou me referindo ao Arthur dos Santos Lima, grande Arthurzinho, que jogou no Vasco, jogou no Fluminense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É uma alegria revê-lo, meu caro Arthurzinho. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Prazer em revê-lo também. Aposto aí para as nossas considerações em relação à nossa carreira e o que nós estamos fazendo por hoje. Por exemplo, Arthur, você jogou no Corinthians, foi ídolo. Você dirigiu ou jogou no Bahia e no Vitória? Joguei e dirigi os dois. Olha bem, jogou e dirigiu os dois baianos. E, foi campeão, e o Arthur foi campeão nos dois. Nos dois. Quando você chega em Salvador, é o aeroporto, a Salgado Filho é Porto Alegre, 2 de julho. 2 de julho. É. Antônio Carlos Bagalhante. Você, quando chega lá, alguém quando te vê que é autógrafo, foto, não é isso? Eu costumo dizer que eu sou bem mais reconhecido na Bahia, principalmente em Salvador, do que no Rio de Janeiro. A história que eu fiz lá foi uma história bonita e consegui ser feliz, tanto como atleta como treinador, nas duas principais equipes baianas, que foi o Bahia e o Vitória. Você, por exemplo, direto assim, quanto tempo você ficou lá em Salvador? Cara, é difícil. Eu comecei a ir para Salvador como jogador de futebol em 92 e saí a última vez de lá em 2008. Então, já como técnico. Então, eu tive várias passagens. Eu tive 16 anos? 4 passagens como técnico no Vitória e 2 passagens como técnico no Bahia, e joguei como atleta, tanto no Vitória como no Bahia. Juntando, deve dar em torno de uns 8, 10 anos trabalhando nas equipes baianas. É verdade, é ídolo. Conforme eu disse há pouco, o Arthurzinho é ídolo na Bahia. Por exemplo, eu lembro de você na década de 70, eu lembro de você no Fluminense. O Fluminense tinha a tradicional máquina, Rivelino, Gil, Mário Sérgio, Paulo César, tinha aquele time, Arthurzinho estava nesse meio. Você estava subindo, não estava? Nos conhecemos lá, né? Você trabalhando na equipe profissional como setorista e eu ascendendo para a equipe profissional. Eu cheguei no Fluminense em 75, em 76 eu subi profissional junto com alguns outros atletas e, consequentemente, fiz uma carreira que eu diria satisfatória, até porque eu sempre digo que a minha escola foi o Fluminense. E o Fluminense, na época da máquina, era uma escola de competente, de pessoas capacitadas, que você, assistindo ao treino ou participando, aprendia muita coisa com aqueles craques. Você, por exemplo, Arthurzinho, menino, subindo da base, quer dizer, aí você chegou no time principal, você trocou de roupa no vestiário, na época, falecido Timbica, lembra? Barrufa, doutor Zé Riso, não é? Tinha doutor Durval Valente na época. Eu lembro bem porque eu cobri o Fluminense. Doutor Haddad. Doutor Haddad também. Então, você, por exemplo, trocou de roupa, entrou no campo para treinar e tu olhou e disse, pô, aquele ali é o Rivelino, aquele ali é o Gil, aquele ali é o Paulo César. Como é que você se sentia? Deixa eu te falar, tem uma coisa que é até agradável nós comentar. Aquela época, os juniores, que é hoje juniores, era juvenil, nós treinávamos muito contra as equipes profissionais. Ah, é? Então, quando você ia para a equipe de cima, ou então ia para jogos, tanto da categoria de base como na categoria profissional, você já estava habituado àquele ambiente. E essas pessoas que treinavam com você diariamente, Rivelino, Paulo César, Carlos Alberto, Pintinho, eram pessoas de boa índole e que te auxiliavam para que você tivesse sucesso na carreira. Por isso que eu digo que o meu vestibular, né, a minha grande faculdade foi no Fluminense, e através desses profissionais eu pude galgar uma carreira que eu diria
muito boa. Você... Olha bem, eu vou falar uma coisa aqui que o Arthur vai concordar. Na época, não sei se hoje é assim, acho que é muito difícil os juniores treinar com o time titular, é muito difícil. É porque não tem tempo para isso, joga quarta, joga quinta, não dá nem tempo para coletivo, faz um treinamento tático, mas naquela época tinha uma coisa chamada coletivo, não é? E o titular, você encarava um cara que jogava muito, chamado Assis, quarto zagueiro. Mas já tinha saído. Já tinha saído? Peguei já Edinho. Você pegou Edinho e Silveira? Pescuma, Silveira, Miguel. Abel? Miguel zagueiro, que jogou no Vasco também. Por exemplo, eles tinham aquela mania de dizer o seguinte: você que era pequenininho, habilidoso, batia muito bem na bola, um cobrador exímio de falta, não vem fazer graça para cima de mim, não. Não tinha isso? Tinha isso. Nós temos até uma história engraçada. A gente estava treinando contra a equipe reserva do time principal do Fluminense, e o zagueiro era Pescuma. Pescuma? Uruguaio? Não, era... Argentino ou Uruguai? Alguma coisa assim. E nós caímos para o lado dele, tanto eu como o Gilson. E nós começamos a fazer umas gracinhas ali. E quando acabou o treino, ele veio nos procurar e falou que se nós continuássemos fazendo aquelas gracinhas lá, que não era nada de gracinha, era apenas jogando futebol diferente, que a gente era bastante criativo, ele ia dar uns pontapés na gente. Só que o resto do grupo conversou com eles e as coisas se serenaram. Mas fazia parte até para que você aprendesse a conviver com todas as dificuldades e, consequentemente, trabalhar para que essas dificuldades fossem sanadas e você jogar um futebol. Arthur, daqui a pouco a gente vai falar do futebol de hoje também com você. Por exemplo, naquela época, jogador de futebol, claro que um Zico, um Rivelino, tinha um salário alto, né? Mas não é como é hoje. Hoje é um salário absurdo, mas não sou contra o jogador. Ele pediu, o dirigente deu, problema do dirigente do clube. Então, por exemplo, a sua maior, o grande momento do Arthurzinho de ambiente de trabalho foi esse do Fluminense ou você teve outros melhores? Não, eu digo sempre que trabalhei em grandes equipes, mas a equipe que mais eu gostava de trabalhar era o Bangu. O Bangu porque conseguia conciliar as coisas, o profissionalismo com a alegria de jogar futebol, com a tranquilidade de saber que as coisas que eram resolvidas contratualmente seriam feitas e que você era tratado também como ser humano e, consequentemente, você rendia mais. E essas equipes como Fluminense, Corinthians, Vasco, eram equipes boas, falando de elenco, da qualidade do grupo, mas não tinha essa satisfação que nos dava o Bangu de trabalharmos com alegria. Isso eu quero dizer. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, Arthur: sair de casa vai trabalhar. Você tem que ter prazer de sair de casa e dizer assim, vou trabalhar. E chega com alegria no seu trabalho. Você tinha isso no Bangu, né? Muito, muito. A gente tinha um grupo de profissionais que postulavam uma ascensão na carreira, consequentemente, títulos, mas era um grupo de profissionais também com muita harmonia, muita brincadeira e que sabia diferenciar a hora do trabalho com a hora do lazer e fazer com que a gente também vivesse de uma forma agradável. Eu costumo dizer que eu chegava cedo no Bangu não para começar a treinar, mas sim para começar a conviver com aquelas brincadeiras, com o ambiente, para depois treinarmos com profissionalismo e, consequentemente, também com qualidade. Na sua história, Arthurzinho, como jogador de futebol, você, por exemplo, Campeonato Carioca de Júnior de 75, isso no Fluminense, a 76, campeão brasileiro de juniores, Taça BH. Né? 76, Torneio Internacional de Juniores em Nice, na França. Campeão também. 76 e Campeonato 77. Carioca de 76, né? Nice na França foi em 77. Em 76, campeão carioca profissional. Eu joguei 3 partidas, uma contra o Volta Redonda, contra o Olaria
e contra um americano. E porque Pintinho, Rivelino, Paulo César, às vezes se contundiam ou levavam o terceiro cartão amarelo. E nós tínhamos a oportunidade de jogar naquela seleção que era o Fluminense, né? Não. E aí ficava fácil. Quer ver um negócio? Um detalhe curioso. O Arthurzinho, que está aqui do meu lado, ele, 78, 79, 80 e 81, olha bem, 4 anos, ele jogou no Operário. Campeonato Mato Grossense. Sul-Mato Grossense. Sul-Mato Grossense, 4 anos. 3 anos e meio. Deu para ganhar alguns títulos aí e ganhamos um torneio também internacional que eles reputam lá em Mato Grosso do Sul como se fosse o Mundial daquela época. Porque nós jogamos contra Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, tudo PSV, e fomos campeões porque era um campeonato que reunia os campeões de todos os continentes, da Ásia, da África, sul-americano, europeu, e nós fomos lá e ganhamos, empatando a final com a seleção da Coreia do Sul. Isso é tido lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como um campeonato mundial. Depois, então, você, em 1987, veio para o Bangu. 82. 82 você veio para o Bangu, não é? Inclusive, foi campeão da Taça Rio, não foi? Em 87. 87, ganhando do Botafogo de 3-1 no jogo final. Eu fiz 2 gols e o Marinho fez 1. Pena que aquela equipe não pôde comemorar outros títulos. Eu reputo uma das melhores equipes que eu trabalhei e, infelizmente, por erro de arbitragem, não conseguimos ser campeões carioca em 85 e eu lamento muito por isso. Eu sempre digo que ganhei vários títulos, perdi vários títulos, mas se tem um título que eu trocaria por todos que eu perdi e que eu ganhei, seria o campeonato de 85 pelo Bangu, que nós ficaríamos na história por termos uma equipe, além de qualificada, uma equipe de muita personalidade. Uma equipe que honrou a camisa do Bangu naquela época. Hoje nós almoçamos juntos, inclusive com a presença do presidente Rubens Lopes, Geraldo Monerá, que é diretor do departamento financeiro. Então, nós tocamos em vários assuntos, não é, envolvendo o futebol. Agora, Arthur, daqui a pouco a gente vai entrar pelo lado baiano. Você é ídolo na Bahia, não é? Campeonato Baiano de 94. Aí tu já estava jogando ainda. Já estava jogando ainda. Isso aí, já estava jogando Bahia. Como treinador, você foi campeão baiano em 97, 2000 pelo Vitória. Copa do Nordeste também em 97. O que eu quero te perguntar é o seguinte, daqui a pouco a gente vai entrar também como treinador. Na sua passagem como jogador de futebol, que naquela época o jogador não era como é hoje. Hoje, o jogador hoje treina e vai embora, não tem aquela amizade que tinha. O grupo, antigamente, não tinha. Você vê que a própria imprensa que cobria o clube, tinha amizade com os jogadores, saía para almoçar. Hoje tu não vê mais isso. Não é muito difícil isso acontecer. Assim, você quando estava no final da carreira, você pensou, vou ser treinador de futebol. O que levou você a ser treinador de futebol, que é uma adrenalina, é muito pior ser treinador do que jogador, é ou não é? Eu acho, Ronaldo, que você vem com dom. Eu digo que eu tenho um dom, consegui ter liderança, dom de comandar. Não adianta você querer ser treinador de uma equipe, mas se você não tem essa capacidade. E como eu sempre gostei muito de futebol e sempre analisei muito futebol, sempre profissionalmente, eu sabia que era um dos caminhos que eu tinha a seguir. Como eu tive a felicidade e a sorte de, nos primeiros 6 meses, como treinador do Vitória da Bahia, em 97, ganhar 2 títulos,
fui campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste, isso daí me deu a força necessária para continuar nessa carreira e eu acho que fui muito bem e espero que ainda tenha a oportunidade de trabalhar com futebol profissional, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e espero que essa oportunidade aparecendo, eu mostre a minha capacidade, eu mostro a minha qualidade e mostro que, independentemente de idade, você pode ser ainda um entusiasta daquilo que faz e conseguir resultados significativos para as equipes que você trabalha. Você falou aí campeão da Copa do Nordeste, 97. Ganhar a Copa do Nordeste. É difícil a beça ganhar a Copa do Nordeste. O Arthur sabe muito bem disso. Eu sou bicampeão da Copa do Nordeste. É bi, você no ano seguinte foi. Ganhei no ano seguinte com a América de Natal. Com a América de Natal, em 98. Eu sou o único bicampeão do Nordeste no Brasil. Não é difícil essa disputa? Poxa, terrível. Ainda mais com a América de Natal, que era uma equipe sem estrutura nenhuma, jogando contra Bahia, Vitória, Santa Cruz, Sport, Náutico, Ceará, Fortaleza. Eu acho que foi o maior título da minha carreira, pelas dificuldades que nós tínhamos e pela dedicação, né, que o grupo teve, os próprios dirigentes e nós da comissão técnica para conseguir algo que parecia impossível. Por exemplo, você rodou quase, não vou dizer quase o Brasil inteiro, mas grande parte, jogando e treinando. Arthurzinho, você hoje já passou dos 60, não é? Mas se você tivesse que escolher, onde é que você gostaria de morar nessas cidades que você passou? Cara, eu adoro Salvador. Acho que Salvador é uma cidade assim linda e o povo é muito bom. Eu costumo dizer que o melhor de Salvador não é a cidade, é o povo baiano. Que é amante do futebol. É amante do futebol, amante do carnaval. É um povo alegre, um povo feliz, e eles se assemelham muito ao povo carioca. Se eu tivesse que escolher trabalhar, ou seria no Rio de Janeiro, ou se eu pudesse ter uma outra chance de trabalhar também, seria na Bahia, apesar de ter tido resultados significativos. Em Santa Catarina, onde eu fui campeão pelo Joinville da Copa Santa Catarina e da Série C do Brasileiro. Vila Nova, eu fui campeão também em Goiás, e outras equipes aí que poderiam estar dentro do cenário nacional em melhores condições. O Joinville agora é Série D da competição. O América de Natal é Série D da competição. Essas equipes já foram de Série A, eu espero que um dia elas voltem. É isso aí, são equipes tradicionais, né, do futebol brasileiro. Passou na minha mente aqui Vasco. Arthur também teve uma bela passagem pelo Vasco. As pessoas acham que eu joguei anos no Vasco. Eu joguei 6 meses, mas foi tão bom e eu fui tão produtivo na equipe do Vasco, que me levou até a convocação para a seleção brasileira, que parece que eu joguei anos. Infelizmente, por uma discordância com o presidente da época, Antônio Soares Calçado, eu não pude continuar. Mas é algo que eu lamento. Se eu tivesse continuado no Vasco em 84, eu tenho certeza que a minha carreira, que foi boa, poderia ter sido melhor. Você foi vice-campeão carioca, né? Vice-campeão brasileiro. Brasileiro. Carioca não, brasileiro. E vice-artilheiro do campeonato, perdendo só para o Roberto Dinamite com 16 gols. E no ano seguinte você foi para o Bangu? Voltei para o Bangu e perdemos aquela final para o Fluminense, onde houve aquele erro de arbitragem do Reis. É verdade, estava até comentando isso no almoço com o presidente Rubens Lopes, um erro terrível do Zé Roberto Reis, naquele gol do Cláudio Adão. Eu trabalhava na Rádio Tupi na época, eu fazia ponta, estava atrás do gol. Aquele abraço do Vica no Cláudio Adão, pênalti claríssimo, que ele não deu, depois que tinha acabado o jogo. Se tivesse VAR, ele daria o pênalti e ainda expulsaria o Vica. E o Fluminense ficaria com um jogador a menos. É lamentável, porque
eu sempre digo, eu ganhei vários títulos como atleta e como treinador, tem em torno de 20, 21 títulos, se eu não me engano, mas o que eu mais lamento é essa perda do campeonato carioca de 85, porque chegar às finais com o Bangu é um sacrifício danado, e quando você chega e tem a chance de ser campeão, tem que aproveitar, porque talvez não aconteça nunca mais. Me ajuda aqui. Do Rio de Janeiro você não jogou no Botafogo, jogou? Joguei no Botafogo, Jogou? Passei 6 meses no Botafogo, joguei no Fluminense e no Vasco. Flamengo, o único não. grande que eu não joguei foi do Flamengo. Lá também era um pouco difícil, né? Tinha Zico, tinha Andrade, Tito, Adílio. tinha Andrade, tinha Adílio. Arthur, você, primeiro que te conheço há muitos anos, cobri clube com você jogando, você era um jogador com uma visão de jogo, uma intimidade com a bola, uma maneira diferente de bater na bola. No futebol de hoje, você está em casa vendo televisão, quem é que se assemelha um pouco a você? Cara, tá difícil porque essas características acabaram um pouco, né? Acabou o meia ponta de lança, o meia atacante, como era o Zico, como era o Sócrates, eu, Mendonça, Tita, esses jogadores que eram a flecha e ao mesmo tempo, era o arco, era ao mesmo tempo flecha. Jogadores que organizavam o time, que Se projetava, né? acionava os atacantes, se projetava na área e finalizava. Eu, na minha carreira, tenho em torno de 300 e poucos gols para um meia ponta de lança. O tamanho que eu tenho, 1,62 m, eu pesava 56 quilos, a minha carreira foi extraordinária. Eu costumo dizer que Deus foi muito camarada comigo de ter me dado essa inteligência futebolística e a possibilidade de jogar em grandes clubes. Por exemplo, você falou 1,60 m aí? 62. 62. A habilidade que ele tinha. Falta ele batia com perfeição. Você ia jogar. Qual era o zagueiro que você entrava olhando? Tem que tomar cuidado que ele vai me pegar, ele vai me dar uma pancada aí forte. Qual era na época? Tinha muito. Na época tinha Moser. Eu costumo, toda vez que eu encontro com o Moser, eu falo, eu nunca fiquei de costa para você. Porque não valia a pena ficar de costa, porque ele dava uns carrinhos malucos lá. Mas eu tenho uma história muito engraçada, que é do Jandir. O Jandir eu achei que era volante do Fluminense. Volante do Fluminense. Eu achei que era o jogador mais difícil em que eu atuava contra. Ele era um carrapato, ele era incansável, driblava, ele retornava, essas coisas todas. E num belo dia, eu lendo o Placar, uma revista que tinha na época, não sei se ainda tem, o Jandir dizendo que o jogador que ele tinha mais dificuldade de marcar era eu. Eu falei, como assim? Que eu acho que eu não consigo passar por ele, como eu tenho, às vezes, facilidade em relação a outros jogadores. Para você ver como é que o futebol era tão competitivo na época e tinha tão grandes jogadores, que o mesmo jogador que eu achava que eu tinha dificuldade, dizia que tinha dificuldade também de me marcar. Jandir era um jogador Era gaúcho, carrapato. Volante, chegava junto. Chegava junto. Agora, por exemplo, no Corinthians, você teve uma boa passagem? Os primeiros 6 meses. O Ronaldo tinha um defeito, só com a idade, com a maturidade, vai fazendo com que você perca. Quando eu era barrado nas equipes, essa semana, eu joguei no Internacional. Aí eu joguei 10 partidas como titular no Internacional. Quando eu fui barrado, eu pedi para ir embora. Você não aceitava? Não aceitava ficar no banco. E aconteceu a mesma coisa no Corinthians. Eu joguei 6 meses, um futebol extraordinário, torcida gostando de mim, tudo indo dando certo. No retorno das férias, me botaram no banco. Eu, ao invés de me motivar e me preparar melhor e mostrar o meu valor e contestar posteriormente para o treinador que eu tinha a possibilidade de ser titular, eu abaixava a guarda, pedia para ir embora e, consequentemente, seguia outro caminho. Será que era pelo fato de você voltou de férias, saiu de férias como titular, aí voltou de férias, aí o treinador bota você no banco. Você se revoltava porque sabia
que aquele que ia jogar é inferior tecnicamente que você? Tinha até a característica diferente, para ter uma ideia. Quando eu voltei de férias, quem entrou no meu lugar foi o Casagrande. Pô, o Casagrande era centroavante. Já jogando de meia ponta de lança. Só que contrataram o Serginho Chulapa. Serginho Chulapa ficou de primeiro atacante e o Casagrande de meio atacante. Não, o Casagrande tinha essa intimidade também. Não era um jogador de acionar. Ele era mais um atacante que tentava construir. Eu já era um construtor. Eu lembro que no primeiro jogo, nós empatamos com o Vasco, eu estava no banco. E eu lembro que quando acabou o jogo, um jornalista lá de São Paulo falou: Arthur, tu não pode ficar no banco. Eu falei: eu também acho. Mas o treinador não quer me botar. Aí, outros jogos não entrei e acabei pedindo para sair e voltei para o Bangu, onde aconteceu esse negócio do Wright em 85. Quem era esse treinador que te barrou no... Caramba, era o Jair Pisserni. Jair Pisserni. Talvez até, sei lá... Mas ele não tinha... Quer que eu te diga uma coisa? Ele tinha as razões dele de me barrar e eu não tinha que ficar contestando, eu tinha que trabalhar para reverter a situação. É o que a gente fala às vezes para atletas que trabalham com a gente. Olha só, se você mostrar serviço no treinamento e no jogo contra entrar, eu tenho que botar, o treinador não vai fazer algo para se prejudicar também. Quer ver um negócio? Nós falamos aqui da meia. Meia. Na época a gente chamava, a posição do Arthur, a gente chamava de ponta de lança, que era o ponta de lança e o centroavante. Até foi tema essa semana, né, Rosária, nossa produtora, do nosso programa de 12h a 1h, na Rádio Ferge. Então, você estava falando, eu estava pensando aqui. Tem jogadores, eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, meia que chega. Não é como você, que você se filtrava também como meia e era goleador. Quer ver um meia que tem habilidade, sabe tocar uma bola, sabe enfiar uma bola? Paulo Henrique Ganso. Mas outra característica. Ele já é meia armador. O Arrascaeta, não lembro. O Arrascaeta já joga na minha posição. Talvez não com as mesmas valências, com as mesmas características, mas é um jogador que entra na área e se infiltra também. Talvez não tenha, em termos de armação, a qualidade ou a mesma eficiência que nós tínhamos por ter sido meio armador. Tem uma coisa também que é interessante, eu comecei como meio armador. Antigamente jogava com o primeiro volante centralizado e um meia pelo lado direito e um meia pelo lado esquerdo. Aí o volante já saía dali. Depois, o que aconteceu? Eu jogava, tinha um volante, um outro meia do lado do volante, que era o que levava a bola mais lá para frente, e geralmente eu jogava como número 1 ali, que podia cair para um lado, cair para o outro, e esses dois lá eram, como é que se dizia, é o que começava a construção, e a gente terminava ou finalizando ou acionando os atacantes para finalizar. Futebol era mais bonito naquela época do que hoje? Porque tinha mais espaço e os jogadores de outrora, como diz os mais antigos, eram mais habilidosos, mais técnicos. O futebol hoje ficou muito físico, ficou muito intenso e diminuiu muito a qualidade técnica. Ou nós voltamos a trabalhar de uma forma que a técnica supere novamente a parte física, ou teremos dificuldade porque, em termos físicos, o europeu é muito mais forte do que a gente e, consequentemente, vai ganhar vantagem. Você falou em europeu. Você sabe o que eu observo? Eles estão à frente da gente. Em tudo. Estão à frente, em virtude principalmente dos treinamentos deles. Eu viajei muito, o Arthur até vai lembrar de algumas coisas. Por exemplo, alguns anos atrás, hoje acho que não existe mais isso. Você entrava no campo, a galera vibrava, aquela coisa toda, ficava todo mundo naquela expectativa, quem vai entrar primeiro, e você começava a bater bola.
O brasileiro, o goleiro ia lá, ficava no gol e você ficava batendo para ele, aquecendo. Aí, enquanto aí vinha repórter de campo, para tumultuar, aquela coisa toda. Eu fiz isso muitos anos. Você observava, eu observei, Arthur, que o europeu, olha bem o que eu vou dizer. Mesma coisa, entrava em campo, o goleiro ia lá, mas eles treinavam o goleiro. Nós, brasileiros, não. Você queria, por exemplo, meter uma bola de 3 dedos para sacanear o goleiro, jogar lá no ferro. Vai lá buscar! Era assim na época. O europeu já não fazia isso. Batia forte, mas para treinar o goleiro. Mas eu acho que a coisa é muito mais complexa do que isso. Quando nós voltemos a ter a nossa raiz, ou teremos dificuldade. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, acabaram os campos de 11, não. E a gente era formado na várzea. Você era formado nos campos de pelada e se profissionalizava nas equipes maiores. Você vinha para o Fluminense, poderia ir para o São Cristóvão, para o Olaria. O que significava se profissionalizar? Ali você treinava diariamente, ali você tinha uma alimentação regrada, ali você tinha um preparo físico de atleta, ali você tinha que ter postura de atleta, tinha comportamento de atleta para virar um jogador de futebol profissional. Agora não. Agora, com os campos menores, você não joga na tua posição, você joga correndo em vários setores do campo, e isso não te dá, como é que se diz, a eficácia de ter um posicionamento e, consequentemente, aprender daquele posicionamento. Eu costumo dizer, se você joga bola desde 10 anos, quando chega a 20 anos você jogando naquela posição, você já conhece tudo da posição. Hoje em dia, não. Como você não tem campo de 11, você virou peladeiro. E o que está acontecendo? Você tem que ser formado dentro dos clubes. E dentro dos clubes, me perdoe a sinceridade, nem todos os profissionais que estão lá sabem ensinar, sabem fazer com que o garoto evolua em relação a fundamentos básicos, fundamentos específicos da posição, e faz com que eles não adquirem a melhor técnica possível para serem jogadores diferenciados. E isso, se não mudar, eu costumo dizer, nem todo ex-atleta tem condições de ser técnico de equipes boas, mas se o ex-atleta se preparar para ser um ótimo profissional, ele é diferenciado porque ele tem a prática, ele tem know-how de ter jogado durante anos. Então, tem anos-luz em relação a um outro profissional que não teve vestiário e que não teve o dia a dia, né, de jogos importantes, como acontecia na minha época de garoto, de adolescente. Eu estou chegando à conclusão de que você é favorável. Eu sei que o custo é alto, mas de um time formador ter um jogador veterano com conhecimento para orientar principalmente os meninos. Olha, não faz isso. Olha, bate na bola assim. Olha aí, ó, treina assim. Porque aí o custo é muito grande. Sabe de uma coisa, Arthur? Eu entrevistei aqui o Nunes, gosto muito dele, ele é favorável, ele como foi um centroavante, ele é favorável a ele treinar o centroavante do menino, que está começando de 15, 16 anos. Corre para ali, chuta assim, faz assado. Apesar que o Nunes também, eu tenho intimidade com ele, mas ele não tinha intimidade também a gastar toda com a bola, não. Mas era um goleador. Era um finalizador. Era um goleador. Eu concordo bastante em relação a isso. Eu sempre digo que o staff do futebol aumentou assustadoramente. Se você vê um jogo de categoria de base, tem 20 e poucos jogadores e tem quase 20 pessoas do staff. Como é que se diz? Preparador físico, fisiologista, médico, nutricionista, psicólogo, assistente social. Os clubes melhoraram e isso é importante. Mas falta nos clubes isso que o Nunes falou, que cada posição tivesse, cada setor tivesse um profissional que jogou naquele setor e que pudesse passar os macetes
do futebol para aqueles garotos que querem aprender. Eu costumo dizer que um atacante tem que ser treinado por um atacante, um meia tem que ser treinado pelo meia, um lateral tem que ser treinado pelo lateral, um zagueiro, a mesma coisa. Tanto isso é verdade que nós melhoramos os treinamentos dos nossos goleiros aqui, e os nossos goleiros viraram goleiro de ponta para o mundo inteiro. No mundo inteiro. Por quê? Verdade. Porque tem um treinador especialista. Não é mais aquele ex-jogador que nunca agarrou, que está treinando esses atletas. São ex-jogadores goleiros que estão treinando e dando a possibilidade desses atletas evoluírem. Arthur, você tem uma carreira vitoriosa também como treinador. E você bate numa tecla que eu discordo, mas respeito a sua opinião. Você acha que passou dos 65 para o futebol brasileiro está velho? Eu discordo. Eu não disse isso, não. Eu disse que para eles está. Eu não concordo com essa. Não, eu também não. Eu acho que você com 65, 60... Porque o Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo, tinha 70. 70 e pouco. Não é? Então, acontece. E outra coisa, essa avalanche de treinadores portugueses... O Ancelotti lá tem 66, 67. Mas está numa baita de uma equipe, vai ganhar tudo que disputa. Mas tem que ser competente para segurar uma equipe daquela. É o que eu falei. O Jorge Jesus veio para cá, primeiro que ele é um mal-humorado danado, ele veio para cá, ficou 21 dias treinando o time do Flamengo, olha bem, teve a pandemia, 21 dias treinando, que jogava sem público, aquela coisa toda, treinou o time do Flamengo, que era essa máquina aí, entendeu? Aí ganhou, que disputou, ganhou. Deu sorte na final da Libertadores, porque ganhou do River Plate nos 51 e 52. Porque tomou um banho de bola do River Plate, isso aí eu sempre digo, mas o Flamengo está lá, campeão da Libertadores. Não é? Então, ele, o Jorge Jesus, é que abriu o mercado para o restante dos técnicos portugueses. Tem alguns bons? Tem. O do Palmeiras é bom, ganha tudo que disputa. O do Botafogo aí está na ponta do Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil. Mas quantos treinadores vieram em Portugal e não deram certo? Vários, a maioria. A maioria não deu certo. A maioria. Dizer que o problema não é esse, Ronaldo. O problema é de tempo. O treinador brasileiro não tem tempo para mostrar a sua capacidade. E esses treinadores que vêm de fora, nada contra eles, que têm que trabalhar se tiverem capacidade, eles têm tempo porque fazem, de repente, uma multa rescisória alta e os clubes daqui têm que ter um pouco mais de paciência com eles para não pagar essa multa ou esperar que o resultado e a torcida retire esses profissionais. Mas, enquanto no brasileiro for no afogadilho de tentar fazer as coisas às pressas, nós não vamos conseguir ter um trabalho longevo e, acima de tudo, com resultado. Então, você tem que ter a consciência de que o profissional que está trabalhando vai lhe entregar aquilo que você gosta. Esse profissional é ofensivo, esse profissional tem a prática, esse profissional é tático, esse profissional é estratégico, tudo bem, mas dê tempo a ele para que tudo isso venha acontecer e ele ter possibilidade de te entregar um trabalho satisfatório. Sabe quem eu parabenizo? Parabenizo a direção do Fortaleza. Quanto tempo tem o Vojvoda como treinador lá? Verdade. 3 anos. 3 anos ele vem. E o Fortaleza está sempre ali, no topo, está chegando, a direção investe em jogadores importantes, não é? Está disputando aí competições significantes. Com uma Sul-Americana, tá na 4ª colocação no Brasileiro. Se não for terceiro, acho que é terceiro, 4º é o Flamengo. O Vojvoda faz um trabalho lá espetacular, mas isso que você falou foi fundamental. Ele já teve situações lá, não sei se foi ano passado, era o último colocado da competição no final do primeiro turno. Qualquer outro presidente ou qualquer outra diretoria tinha dispensado ele por causa do resultado. Acreditaram, ele subiu, chegou à Sul-Americana e esse ano deve chegar à Libertadores. É por isso que eu digo, se der tempo, pode ser profissional argentino, espanhol, português, mas se der tempo para os profissionais brasileiros, eles vão chegar dando resultado também igual
igual os estrangeiros que estão chegando aqui. Arthurzinho, nós estamos no final aqui do programa, já recebo a mensagem aqui da nossa produtora, Rosária Farage. Eu vou fazer, como eu sempre encerro esse programa, tipo um ping-pong. Vamos lá. Me aponte um grande dirigente. Um grande dirigente. Eu tive foi Castor de Andrade. Castor de Andrade. Um grande... Confiável, né? O Castor era diferenciado. Né? Confiável. O Castor... Não precisava assinar nada. Castor eu conheci bem, adorava ele também, conheci até seu Zizinho, o pai dele, mas o Castor tinha uma vantagem. Castor dirigia, era o patrono, vou dizer assim, do Bangu, e tá até hoje lá, o símbolo Castor continua, não é? É um cara altamente confiável. Se ele chegasse para você, Arthur, se meter um gol, eu vou te dar X. Você fazia, ele passava no caixa. Nem no caixa, ele abria a pasta. Eu lembrei de mais dois dirigentes aqui que foram muito corretos comigo. Primeiro, Paulo Carneiro, que trabalhou lá no Vitória. Lá no Vitória. Esse cara está na frente das coisas em relação ao futuro. Está na frente, pensa de uma forma que você nem acredita e ele consegue realizar os objetivos dele. E um outro que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro foi seu Léo Almada. Do América. Do América. Grande americano, Léo. Esse senhor é cumpridor das obrigações, não precisamos assinar contrato, e ele cumpriu com tudo que foi acertado comigo, e não precisava nem cumprir, porque não cheguei até o final do campeonato, e mesmo assim ele foi muito digno e honrou com as suas obrigações. Agora, me diga uma coisa, qual foi a sua grande decepção como jogador de futebol ou como treinador, como queira? Caramba, é um negócio complicado. Como jogador, eu diria que uma das frustrações minhas é não ter sido campeão brasileiro pelo Vasco em 84. Foi, né? Entendeu? E pelo Bangu também. Né? O Bangu ó concurso a situação do Bangu, mas o Vasco ia me dar o pulo necessário para, de repente, até disputar uma Copa do Mundo. Perfeito. O melhor treinador que você trabalhou? Cara, eu tive os melhores treinadores e tive um que é ó concurso também, que eu gostava muito, que era o Didi. Trabalhei com ele também no Fluminense. Didi era um cara sensacional e tratava você, não só te ensinava como atleta, mas te dava uma lição de vida que você tinha quase que diariamente com ele. E mais o que mesmo? Tive Edu, irmão do Zico, tive Zagallo, e o meu guru, uma pessoa que eu acompanhei, tenho muito dele, chama-se Castilho, que foi goleiro do Fluminense na década de 60. Está no céu, nosso querido Castilho. Na atualidade, quem você apontaria assim, esse é craque? Esse é craque. Craque. Craque na acepção da palavra. Cara, Neymar. Eu acho que o único craque que nós temos no futebol é Neymar. Nós estamos com muito bons jogadores. Mas craque, de fazer diferença, de ser referência, de ter uma criatividade, uma percepção do que o jogo necessita, só ele. Pena que o Neymar focou em outras coisas. Se tivesse focado na parte esportiva, em conquista, eu diria que ele ia ser um dos maiores jogadores de todos os tempos, ia ficar entre os 5 maiores de todos os tempos, porque ele veio com todas as valências possíveis. Infelizmente, teve contusões e, infelizmente, também focou em outras situações e deixou a parte esportiva um pouco de lado. Você acha que Vinícius Júnior caminha para ser um Neymar? Não. Não, né? Tomara que evolua e que conquiste, nos ajude a voltar a ser campeão do mundo, mas ele está longe em relação à inteligência futebolística que é necessária para o cara chegar ao nível de um Neymar. Tu vai achar graça.
Eu fui driblado pelo Neymar. É mesmo? Foi um jogo na Vila Belmiro, Santos e Flamengo. O zagueiro do Flamengo era o Ronaldo Angelim. Neymar era garoto, tinha 17 para 18 anos. Eu estou vendo ali, já desequilibrado. Ele deu um drible, olha bem, Arthurzinho, você foi jogador profissional. Ele deu um drible que é dificílimo de dar. Ele vem conduzindo a bola aqui, com a perna direita, ele traz para a esquerda, dá um tapa nela aqui, contorna o Ronaldo Angelim, pegando lá na frente e faz o gol. E eu fui junto com o Ronaldo Angelim, em casa. Quase que eu caí da cadeira. Eu vi esse gol e eu costumo dizer que ele ali... Tu lembra desse gol? Nossa, mãe do céu. Ele ali... Inventou, ele... Como é que se diz? A lei da física com ele ali... eu fui junto. Ficou comprovado. Eu fui junto. Desestabilizou tudo ali. Ninguém entendeu como ele conseguiu fazer aquilo. Esse garoto é diferente. Infelizmente... focou em outras situações e esqueceu um pouco de nos ajudar a conquistar títulos significativos e ficar na história para sempre. Nunca mais aparece um novo Pelé? Eu acho que é difícil. Porque o futebol evoluiu em termos físicos tão grande que a prioridade agora é essa, e não a parte técnica. E para você se sobressair com a técnica hoje em dia, os contatos estão maiores. E, posteriormente, se você não tem a técnica bem apurada, a parte física é igual com qualquer um. É isso aí. Arthur, para encerrar, o nosso querido presidente Rubens Lopes, nós tivemos até a oportunidade de almoçar com ele hoje, foi um bom centroavante? Jogou bem, não digo que ia ser profissional, mas jogava lá no nosso rachão aos sábados e fazia gol, tinha boa desenvoltura, não dava na canela. E eu também, como gosto muito dele, tenho que reconhecer que ele tinha boa técnica e conseguia jogar com a gente nesse rachão e fazer alguns gols. Tomara que ele lembre disso e que vocês parem de ficar perturbando ele, dizendo que ele era caneludo. Olha bem, ô Rubem, tá vendo? Eu sei que você está vendo o programa. Eu vou dizer uma coisa aqui. Palavras do Arthur, hein? Arthur jogou muito e garantiu aqui que você foi um belo centroavante. Não um profissional, mas você não quis seguir a carreira de jogador de futebol, em compensação, um grande cardiologista, um grande médico, um grande dirigente. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e obrigado por você ceder o espaço do Além dos Gramados, na TV Ferge, e hoje nós recebemos com grande alegria Arthurzinho, pequeno em tamanho, mas um gigante jogando futebol. Arthur, forte abraço, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Eu que agradeço, Ronaldo, a vocês todos que estão na rádio, na televisão Ferge. Um abraço aí ao presidente Rubinho, um abraço ao Walter Salles. Rosária? E a dona Rosária ali que a produtora produziu aí, espero que tenha ficado bom. É isso aí. Minha gente, um forte abraço. Este foi mais um programa Além dos Gramados, pela TV Ferge, que teve a produção dela, Rosária Farage. Um forte abraço e até a próxima.